Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Eu sou a Rafa Meloni e hoje, como convidado, nós temos um especialista em diminuir os seus gastos com impostos, recuperar o dinheiro pago indevidamente neles e gerar ainda mais dinheiro em caixa para você. Ele é auditor fiscal, especialista tributário há mais de 10 anos, já atendeu centenas das maiores empresas do país, faturou mais de 8 dígitos e hoje é CEO da Bart Gestão Tributária. Com vocês, Plínio Reis. Bom, obrigado, Rafa, pelo espaço, né, pela oportunidade. Então, acho que hoje a gente vai ter uma oportunidade para compartilhar com todo mundo um pouco desse universo tributário e entrar um pouco das curiosidades da minha carreira aí para que todo mundo saiba que nem tudo são flores, né, para a gente chegar onde a gente chegou, mas que no final tudo dá certo. Bom, acho que para a gente começar, a gente pode começar desde o básico, assim, o que é ser um auditor fiscal? Qual que é a diferença disso com um contador, para o pessoal que está assistindo entender? Boa pergunta, Rafa, que a profissão de auditoria, né, você ser um auditor fiscal, é uma profissão muito diferente de uma profissão comum de um contador, de um profissional da contabilidade. A principal diferença é que um profissional da contabilidade normal, ele atende alguns aspectos nas empresas. Então, ele vai olhar se a empresa está tudo bem, ele vai gerar obrigações, vai gerar demonstrativos financeiros para as empresas, e isso é muito diferente de você auditar, porque a auditoria você entra em um nível de profundidade muito maior do que um serviço de contabilidade normal. Então, eu gosto de fazer uma associação como se fosse um médico especialista. Quando você sente alguma coisa no seu corpo, você vai ser atendido por um médico clínico geral. Mas depois de passar para um clínico geral, se você tem algum problema, o clínico geral vai te passar para um especialista. E é exatamente o mesmo caso. Um auditor é um profissional da contabilidade especialista nisso, onde ele vai olhar muito mais profundamente do que um profissional de contabilidade normal. Legal. E como que você começou a sua carreira? Assim, você é formado em contabilidade, não? Outra formação? Como que foi a sua trajetória? Então, a minha entrada no mundo tributário é muito curiosa, porque não fui eu que escolhi entrar nessa área. Eu fui escolhido. Há muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade, eu sou formado em administração de empresas. Me formei em Franca, no interior de São Paulo. E Franca é a cidade que cedia a matriz do Magazine Luiza, né, do grande varejo do Brasil. E eu precisava realizar um estágio na minha faculdade. Como não existem muitas grandes empresas no interior, eu me candidatei para os estágios do Magazine Luiza, só que eu não sabia a área que eu ia. Então, o pessoal da empresa me escolheu e me deram uma vaga para o setor tributário. Então, falei, olha, eu preciso estagiar, vamos ver como é essa área. Até então, para mim, impostos eram um bicho de 77 cabeças. Sim. E foi aí que eu dei o meu início, marco zero no mundo tributário, que depois daí nunca mais saí. E pretendo, se Deus permitir, nunca mais sair também. E você, se apaixonou desde o começo pelo mundo tributário? Porque eu acho que muita gente acha, né, que é um assunto meio complicado, complexo, né, digamos assim. Você sempre gostou, desde que você conheceu, você... Sim, com certeza. O mundo tributário é aquela área que ou você ama ou você odeia, né, igual muitos outros segmentos. Sim. E desde o primeiro momento, o primeiro contato com o tributário, eu gostei muito, porque o tributário, ele não é nada monótono. E eu gosto muito disso, desse desafio de cada projeto, cada cenário novo, você ter que virar sua cabeça de ponta para baixo eu não consigo saber o que eu preciso fazer. A lei diz uma coisa, mas essa lei diz que essa lei está errada. Então, essa complexidade é algo que Você me gosta. fascina, eu gosto muito. Então, de mudança, zero rotina. Então, a partir do primeiro momento que eu conheci o mundo tributário, eu já tinha aqui dentro que é isso que eu quero fazer. Que legal. E a partir, depois que você terminou, né, o estágio, que eu entendi que foi mais obrigatório ali por conta da formação, aí como que foi isso? Você foi para alguma empresa ou você já fundou a Bart desde lá? Como que foi isso? Não. Tem um longo caminho até aí, que a gente vai falar. Quando terminou meu estágio no Magazine,
eu sempre gostei muito de estudar. Sou fascinado por leitura, então eu estudava loucamente o segmento. E rapidamente eu fui promovido no Magazine Luiza para o setor de planejamento tributário. Só que ainda era muito pouco para o que eu queria. Então eu pesquisei o que de mais complexo existe na minha área aqui que eu consiga ter para minha carreira. Foi onde eu pesquisei e fiquei sabendo da existência das famosas Big Four, né, que são aquelas empresas de auditoria e consultoria multinacionais. Analisei que existiam áreas de consultoria tributária nessas empresas e que eles atendiam as maiores empresas do país. Quando eu olhei para aquilo, meu olho brilhou, na hora, é isso que eu quero. Então, prestei o processo seletivo para entrar na Deloitte, na época que eu tinha acabado de terminar a faculdade. E foi então que eu me mudei do interior para São Paulo. Então, eu passei no processo seletivo ao mesmo tempo que terminei a faculdade, ao mesmo tempo que me mudei do interior para São Paulo, tudo de uma vez. Quantos anos você tinha? Tinha 22 anos. Entendi. E aí, quanto tempo você ficou na Deloitte? Na Deloitte, eu fiquei um pouco mais de 4 anos, quase 5 anos. Então, foi um período assim sensacional ali na minha carreira, porque eu aprendi muito. O que hoje a gente entrega para as empresas, a Deloitte foi uma grande escola. Conheci cada canto do nosso país atendendo e fazendo auditoria em empresas no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Amazonas, todos os cantos do país. E sempre com esse perfil muito questionador, né? A Deloitte é uma empresa multinacional. E eu acho que tem um ponto que é legal a gente citar, que hoje, né, como empresário, como empreendedor, eu olho para trás e hoje a gente dá risada falando. Mas lá na época não é algo muito fácil de você lidar. Que eu acho que fica legal essa provocação para todo mundo que tem essa veia empreendedora. Você vai encontrar resistência ao longo desse caminho. Não é todo mundo que pensa isso, não é todo mundo que tem essa coragem, não é todo mundo que almeja isso para a sua vida. Então, quando você tem esse perfil, você encontra resistência. Quando você questiona algo, por que isso é feito dessa maneira? Se você fizer de outra maneira, você tem mais resultados. Essas grandes empresas são um pouco mais engessadas. Então, encontrei muita resistência, tanto que, mesmo entregando muito resultado, sendo classificado como um dos melhores profissionais da minha turma na Deloitte, eu fui desligado da Deloitte. E como foi isso? Na hora não é nada agradável, né? A gente fala, hoje eu falo dando risada, porque graças a isso, hoje a BART existe, né? Sim, então, nem sei o que seria se isso não tivesse acontecido. Mas no momento é um baque. Você se entrega, você se dedica, veste a camisa, entrega resultados excelentes, só que simplesmente por não atender um perfil que eles querem ter dentro da empresa, você é colocado de lado. Então, num primeiro momento, fiquei muito abalado, porque ninguém gosta de ser desligado, mas rapidamente me recoloquei no mercado de novo. Então, foi um período de baixa na vida ali, mas que rapidamente foi superado. E desde sempre você falou que você sempre teve essa veia empreendedora, né? Mas você acabou indo para o trabalho CLT, né? Da Deloitte, enfim. Por que você acha que você não começou empreendendo desde o começo? Ou pós a demissão, tipo, passou pela sua cabeça, putz, agora eu vou empreender ou não? Ainda não, era uma coisa só no coração mesmo, sem a parte racional. Então, legal você comentar isso, porque eu empreendi a minha vida inteira. Eu tive diversos outros negócios. Sério? Além da BART, que hoje é a minha empresa atual. Eu já empreendi com negócios imobiliários, com negócios automotivos, eu já vendi roupa, eu já vendi bolsa feminina, eu já vendi linhas telefônicas. Eu já devo ter empreendido em pelo menos uns 10 a 15 projetos ao longo da minha vida toda, durante a carreira. Nossa, então... Em paralelo. Isso que eu ia perguntar, em paralelo. Enquanto você levava ali, né, a vida CLT, você já ia empreendendo para já instigando aí essa veia empreendedora. Porque os meus projetos, por mais que eu colocava gás, colocava atenção, até então meus projetos nunca tinham prosperado. Então, eu ainda mantinha a minha rotina, a minha carreira de CLT para ser a minha fonte de renda, né? Então, empreendi e acreditei em diversos projetos que não deram certo,
mas que a minha veia sempre estava ali piscando forte. Ó, não deu certo esse, aprendizado. O que eu fiz de errado? O que eu posso melhorar para o próximo? E vamos. E assim foi. Assim foi. Você empreendeu em vários setores, né? Isso. Como que foi isso? Como que você decidia? Tipo, hoje eu vou vender roupa, não deu certo, então vou pro setor imobiliário. Porque, assim, foram vários setores, Sim, nada a ver um completamente com o outro. Como aleatórios. que foi isso? É uma leitura de mercado, né? Tá. Eu já fui corretor de imóveis no passado também, então eu sabia que era um segmento aquecido. Falei, pô, deixa eu empreender nessa área aqui também. Que legal. Não dava certo. Então eu ia fazendo uma análise de mercado e empreendendo, que por mais que a área da BART hoje não tenha nada a ver com nenhum desses outros segmentos que eu já empreendi, eu não tenho dúvidas de que muita coisa que eu fui obrigado a aprender nessa época soma para que hoje eu tenha o resultado que tenho. Sim, com certeza, ajuda, né? Fora a prática também, por mais que são setores diferentes, é a prática, é ali o dia a dia, você saber lidar com clientes, enfim. Exatamente. Tudo isso. E você já chegou a quebrar alguma vez? Algum desses empreendimentos? Então, nesses outros empreendimentos que não prosperaram, eu quebrei em todos eles. 100% do valor alocado foi perdido em Meu todos Deus. esses outros negócios. E como você lidou com isso, assim? Você via como aprendizado mesmo? Na hora você fica triste, chateado, perde dinheiro. O dinheiro que você ganha no CLT, quem tem esse espírito empreendedor, é basicamente isso. Você levanta um dinheiro no CLT para aplicar no seu projeto Sim. do CNPJ. E assim vai até você prosperar. O que não pode é desistir, né? Acho que até o fato de você ter a carreira ali CLT em paralelo te deixava um pouco mais calmo, né? Então, por exemplo, você quebrou, você não ficava no zero, né? Você ainda conseguia pegar e tentar uma ideia nova. Exato, exato. A gente vai até chegar no momento da BART, que foi um pouco diferente, né? O surgimento da BART. Mas praticamente sim, eu fazia minhas economias financeiras ali enquanto estava no CLT, mas todo esse dinheiro era destinado para eu colocar para rodar meus projetos de empreendedorismo. E como que a BART surgiu? Foi logo depois da Deloitte? Não, teve outras empresas aí no meio. Não, teve mais um caminho aí antes disso, né? Eu saí da Deloitte e entrei na Ernst Young, que é uma outra grande multinacional também, que foi uma excelente escola também. A Ernst Young aprendi muito, atendi muitas grandes empresas, participei de projetos muito grandes, empresas de capital aberto. Mas ela tem o mesmo perfil dessas outras grandes empresas multinacionais. Então, por mais que a gente entregasse muito resultado, cheguei a ganhar até alguns prêmios dentro da empresa, você não atende alguns requisitos que eles entendem como principais para você fazer um plano de carreira excelente numa grande empresa. E exatamente pelos mesmos motivos, acreditem se quiser, eu fui desligado também da Ernst Young. Caramba! Então, voando contra o vento, nadando contra a maré, né? De novo, eu tive esse baque de, você não serve para fazer isso. Então, nesse momento, você tem que ter uma inteligência emocional, né? E uma ciência do qual é o seu propósito, eu acho, principalmente, porque isso desanimaria muitas pessoas. Sim. Pela segunda vez seguida, na mesma carreira, ser desligado. Então, por um segundo, passou na minha cabeça assim, será que eu tô errado? Sim. Né? Porque um lema que eu sempre tive muito forte assim na minha cabeça, no meu coração, era o seguinte: toda vez que eu estava do lado da maioria, toda vez que eu estava do lado da massa, era porque eu precisava repensar o que eu estava fazendo, que na minha cabeça eu estava errado. Tipo, seguir a boiada, você Isso fala, aí, né? todas as vezes que eu estava do lado da maioria, eu parava e repensava, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, eu sempre me questionava muito com isso. E eu vivenciei isso sendo desligado novamente. Porque entregando resultados, eu fui desligado porque eu encontrava resistência o tempo todo. Ainda acreditando no projeto, falei, não, eu ainda tenho plena convicção de que sim, eu estou certo e todas as outras pessoas que desacreditaram de mim estavam erradas. Continuei na carreira, entrei nesse momento num escritório boutique menor, que tinham filiais no Rio de Janeiro e São Paulo. E esse escritório era um escritório um pouco mais mente aberta, um escritório menor, que visava mais, de fato, resultados do que procedimentos. E nesse escritório eu consegui
começar a prosperar. Então, o sócio do escritório é uma pessoa que eu sou muito grata, me deu essa carta branca, olha, faz o que você achar que tem que ser feito para dar resultado. E como eu tinha essa carta branca, eu comecei a fazer. E como eu cheguei nesse momento com muita bagagem, Sim. de experiência, de estudo, foi o momento que tudo se consolidou e eu comecei a entregar muito resultado. Então, em pouquíssimo tempo, em menos de 12 meses de casa, eu fui convidado a entrar para a sociedade da empresa. Que legal! Então, tipo, é muito doido pensar, né? Porque às vezes não é você que tá errado, é o lugar que você tá que tá errado. Então, a gente tem um exemplo aqui vivo, né? Por exemplo, seus empreendimentos não tinham dado certo, você foi demitido de todos os lugares que você trabalhou e você virou sócio, sabe? Agora você, né, depois você vai chegar lá, mas você abriu a sua empresa. Então, às vezes, se vocês estão passando, né, as pessoas passam por momentos difíceis, enfim, estão desacreditadas, às vezes é que realmente não surgiu, você não tá no lugar certo, ou não surgiu a oportunidade que vai fazer com que o seu talento ou a sua habilidade aflore, né? Exatamente. Acho que essa é uma máxima sensacional e a minha carreira mostra muito isso, né? Que além desse escritório ser uma virada de chave onde eu comecei a prosperar de fato na vida, aquela luzinha que eu comentei com você da minha veia do empreendedorismo, ela ainda não estava satisfeita. Então, acho que isso é um ponto legal para compartilhar com todo mundo. Nessa época, eu tinha mais ou menos, estava de 29 para 30 anos. Eu era sócio de uma consultoria. A gente tinha mais de 20 funcionários. A gente faturava bem. Eu tinha uma remuneração que eu jamais imaginei que eu ia ter com a idade que eu tinha. Tínhamos clientes, escritório, tudo perfeito. Porque alguém, em sã consciência, vai abrir mão disso tudo para empreender em alguma coisa do zero. Mas no fundo, no meu coração, ainda a minha veia empreendedora era mais forte. E por eu, apesar de ser sócio, não era o sócio fundador, eu tinha algumas restrições do que eu podia e do que não podia fazer na empresa. Então, isso foi crescendo dentro de mim até o ponto de eu falar, olha, tá sensacional, mas eu quero mais, eu sei que eu entrego mais, então eu abri mão disso tudo, saí da sociedade e comecei o projeto da BART. Então, a BART é um projeto que começou exatamente nesse momento, no momento que eu estava no auge da minha carreira, onde tudo começou a prosperar, e eu saí dessa sociedade porque eu tinha dentro de mim que o que eu conseguiria fazer com todo o histórico que eu tenho era muito maior que isso. Então, nesse momento, eu saí da sociedade sem nada. Eu estava desempregado para ir atrás da BART, abrir o CNPJ. Na época, eu nem sabia que o nome da empresa ia ser BART, então eu não tinha nada. E como que foi isso? Porque assim, primeiro, né, um passo atrás, como que você virou sócio? Você levou essa proposta ou eles te convidaram? A gente chegou num momento em que eu estava vendendo, entregando o resultado. A empresa, ela tinha um programa, né, de sociedade e foi meio que um consenso. Eu cheguei para o sócio, falei, cara, eu estou vendendo, estou faturando aqui, o que você acha? Ele falou, cara, acho que você já tem um porte para sentar na cadeira de sócio. Eu falei, eu também acho que tenho. Então foi uma coisa provocada, mas ao mesmo tempo bem vista de quem já era sócio da empresa. E quanto tempo você ficou de sócio? Eu fiquei 1 ano de sócio nessa empresa. Então, nessa outra boutique, eu fiquei mais ou menos uns 2 anos da minha carreira também. E aí, como que foi isso? Então, você decidiu, não, consigo mais, né? Quero atingir mais, quero um negócio pra chamar de meu mesmo. Mas aí, beleza, você pediu pra sair, chegou em casa, e aí, sabe? O que passou pela sua cabeça? Como que foi estruturar, tipo, desde o zero isso? Esse foi um momento difícil também, porque diferente dos outros momentos, né? Que eu tive um baque por ter sido desligado, nesse caso eu estava no auge da minha carreira e eu pedi para sair. Então é uma mistura de sentimentos que a gente tem, né? Pô, será que eu fiz a coisa certa? Mas tudo volta no nosso propósito, né? Tudo volta no nosso propósito. Então eu falei, não, se eu fiz isso é porque eu acredito que eu tenho capacidade de conseguir realizar tudo que eu tenho vontade, então eu vou acreditar nisso. E assim foi do zero. Comecei a estruturar a empresa, sozinho, eu e Deus, montar nome, abrir o CNPJ, pesquisar como vai ser a nossa rede, nuvens, sistemas, organograma. A BART
desde antes de ter um CNPJ, já tinha forecast, planejamento estratégico. Nossa! Então, a bagagem que a gente construiu ao longo do tempo em multinacionais, isso ajudou muito, né? A gente a Sim. começar a empresa de um jeito muito estruturado. E assim foi. Começamos. E uma coisa que é curiosa, Rafa, é que quando eu saí da outra sociedade, eu juntei um dinheiro que eu já estava com isso em mente, né? Do projeto solo. Então eu juntei um dinheiro e coloquei na minha cabeça, olha, eu vou viver com esse dinheiro. Enquanto esse dinheiro durar, eu conseguir pagar ali as minhas despesas, o meu custo de vida, eu vou acreditar no projeto da BART, que na época não tinha nem nome. Isso que eu ia perguntar, se você tinha destinado um dinheiro, né? Porque agora você não tinha mais a carreira CLT ali de entrada. Você tinha Exato. reservado um dinheiro, quanto ou quantos meses, por exemplo, você tinha se programado ali? Como que foi isso? Como você fez esse cálculo, né? Eu Porque fiz acho que uma é um cálculo... reserva que não fui eu que escolhi, foi a quantidade de dinheiro que me permitiu. Entendi. Eu fiz uma reserva que duraria mais ou menos para uns 8 meses, sem com que eu tenha que mexer no meu patrimônio, nas minhas aplicações e tal. Então, eu falei, olha, vai ser esse o meu prazo. E por que 8 meses, só de curiosidade? Foi aleatório porque eu fiz uma conta de quanto eu custava, qual era o meu custo de vida versus o que eu tinha feito a reserva. Basicamente isso. E é um tempo considerável também, não é nem muito pouco, nem um período alto, grande. Comecei a BART, demos o passo. Comecei a abrir meu LinkedIn, abri o CNPJ, comecei a me posicionar como sócio fundador da BART. Somos uma consultoria tributária, assim, assim, assado. E aos poucos eu comecei, de fato, a virar alguns projetos. Então, eu construí muito relacionamento ao longo da minha carreira. Uma coisa que eu acho que é muito legal a gente comentar aqui nesse cenário, durante todas as empresas que eu trabalhei, um ponto que muitas pessoas não davam atenção, mas que para mim era a prioridade, todas as vezes que eu atendia um cliente, atendia uma empresa, as pessoas eram prioridade para mim. Então, eu sempre construí relacionamento ao longo da minha carreira. Então, isso me ajuda muito hoje. Sim, com certeza. Na BART, a empresa que hoje os contatos que eu tenho. Então, isso me ajudou muito nesse momento a conseguir entregar, vender alguns projetos. Só que, nem de longe, esses projetos eram projetos pequenos. Eram o que eu imaginava, né? Sim. Então, eram projetos pequenos, contratos pontuais. Tinha vários meses que eu não fechei nenhum contrato. Nenhum contrato. Tá. E as despesas chegando, e os boletos chegando. E aquela minha reserva de 8 meses secando. E os primeiros projetos você começou a anunciar para colegas mesmo, pessoas que você conhecia ali do meio, e assim você foi montando o seu networking. Exatamente. São pessoas conhecidas que eu tinha o contato, e eu sempre usei bastante a rede social do LinkedIn. O LinkedIn, para a minha área, é muito forte, então comecei a me posicionar mais no LinkedIn. Você ia chamando as pessoas também? Isso, eu ia me conectando com as pessoas que às vezes eu já conhecia, mas que eu não tinha um contato. Então, o LinkedIn é uma excelente ferramenta para quem atua aí no mercado corporativo. E uma coisa curiosa é que esse trajeto foi andando, chegou um momento em que a minha reserva de 8 meses começou a secar. Então, eu estava ali no 6º, 7º mês e nada ainda da empresa tracionar de fato, né? Eu virava alguns projetos, mas projetos pequenos. Vendia projetos de 5, 10 mil reais, então era super legal, mas eu precisava de muito mais. E aí uma coisa curiosa, que isso é sensacional, toda vez que eu falo isso até me arrepia, que eu entrei no meu 8º mês. Nossa, linha final ali, é assim, né? Acréscimo do segundo tempo, é aquele último oxigênio que você tem para não morrer afogado. Comecei, virou o mês, passou um dia, 2 dias, uma semana, 2 semanas. Lá no fundo já começou a vir alguns pensamentos. Pô, será que eu tomei a decisão certa? Quando eu recebo uma ligação de um contato que era um amigo que trabalhou comigo na Deloitte, há muitos anos atrás, sabia o trabalho que eu realizava na Deloitte, sabia que eu tinha aberto a BART. E nesse momento ele era gestor de uma grande empresa de capital aberto na Bolsa de Valores e eles tinham um escopo muito grande que eles estavam buscando um parceiro de consultoria tributária para executar.
Então foi aí Nossa! que perguntaram se eu não gostaria de participar do bid. E eu entrei pro bid Caramba! e eu venci esse bid. Então, nesse momento, faltando poucos dias para minha reserva acabar, veio um projeto não programado, um contrato gigantesco, de um valor que eu jamais imaginei, e foi a resposta que eu precisava, foi o oxigênio que a Bart precisava, e aí, desse momento então, eu tinha caixa, tinha resultado para investir na Bart, contratar pessoas, abrir o escritório. Então foi assim, Nossa, que nos legal! últimos passos, no último respiro que eu tinha da reserva do financeiro, que a coisa aconteceu de fato e eu vi que não, sim, eu tomei sim a decisão certa. Aham. É nisso que eu quero investir, é esse o caminho e desde então a Bart, graças a Deus, aí tem prosperado bastante, crescido ano após ano. E o mundo deu voltas, né? Que é o que você falou. Ainda bem que você começou a criar o relacionamento, por onde você passa, né? Você vai criando relacionamento, porque foi isso Sim, que te trouxe o seu respiro, ou o seu primeiro grande cliente da Bart, né? Que faz ela existir até hoje. Porque talvez se não tivesse ali, talvez ela teria acabado, né? Porque a reserva ia exatamente. acabar. E aí, não sei qual seria o seu plano, né? Talvez tentar de novo, talvez, enfim, entrar em outra empresa. Então, é muito legal pensar nisso. E aí, esse dinheiro entrou, né, desse primeiro cliente. E era só você, empresa. Como que foi isso? Você falou, Isso. beleza, vou começar a contratar, vamos entregar isso? Não, vou investir, enfim, em outra coisa. Como que foi? Como você direcionou? Não, quando esse dinheiro entrou desse grande contrato, na hora era a resposta que eu precisava para validar, para chancelar o projeto que eu sempre tive em mente. Então, nesse exato momento, eu olhei para dentro da empresa e falei, é agora. E Aham. aí foi onde eu estruturei escritório, contratei gente, aumentei, investi na criação de sistemas próprios que a gente tem hoje. Então, foi uma virada de chave onde eu tinha certeza com esse contrato, isso foi a resposta que eu precisava, e eu tinha certeza do potencial do conhecimento que foi Sim, construído ao longo de toda essa carreira, do valor que isso tem no mercado. sim. Então, eu não tinha dúvida nenhuma de que eu tinha que reinvestir tudo isso na empresa, porque isso ia voltar muito mais. E foi exatamente o que Que aconteceu. legal. Nesse momento foi a virada de chave. E enquanto você via a sua reserva ela abaixando, você em nenhum momento pensou em pegar investimento do banco, enfim, seja de investidores, e ir atrás disso? Você acha que isso não é uma boa prática? O que você acha? Não, a dívida quando ela é feita, quando ela é contraída de uma maneira sólida, eu concordo que é uma bela de uma ferramenta para você estruturar um negócio. Hoje, com a maturidade em negócios que eu tenho, eu não teria problema nenhum nesse momento se não tivesse entrado esse dinheiro e eu já continuasse tendo essa consciência do valor do nosso negócio Uhum. no mundo corporativo, eu pegaria um empréstimo, contraria um financiamento para investir na empresa sem problema nenhum. É que no momento que isso estava acontecendo, não foi algo que eu pensei. Mas se eu não virasse esse contrato, por exemplo, e eu tivesse alguém para investir na empresa, com certeza faria. Porque depois, com muita tranquilidade, a gente sabe que conseguiria pagar isso. Sim, sim. E para as pessoas que estão começando o negócio delas hoje, se você estivesse começando agora, você recomenda mais as pessoas, se elas tiverem a oportunidade, de fazerem essa reserva limitada ali e se basearem em cima disso? Ou irem em busca, né, se elas não têm o dinheiro para bancar, irem em busca de um investidor, seja do banco, seja um investidor anjo, enfim? Essa é uma pergunta muito legal, que eu já li muitas biografias de grandes empresários aí. Uhum. E uma coisa que muita gente às vezes omite nos posicionamentos é que todo mundo tem uma história até que semelhante. Olha, trabalhava, lá era CLT, ou não trabalhava, até que chegou um momento que comecei a empreender, deu errado até começar a prosperar. Só que grandes nomes aí do mercado, até internacional, eu vi nas biografias que muita gente tinha um emprego. Então você tem que ter uma fonte de renda. Você tem que se Sim. alimentar, todo mundo tem necessidades, tem vontades e tal. Então, essa transição de você fazer algo Uhum. até que você consiga empreender e realizar o seu projeto, isso, na minha visão, né, tem se mostrado, acho que uma boa ferramenta, porque Sim.
Eu acredito que, por mais que você tenha vontade, tenha um propósito muito forte dentro de você, se você larga tudo para investir nesse seu propósito, às vezes não é o momento certo. Então você acaba não prosperando no seu propósito e por ter investido no momento errado, você desanima e muitas vezes vai ter frustração para o resto da vida. Então eu vejo com muito bons olhos você, às vezes, fazer algo que você precisa até chegar um momento que você vai conseguir fazer só o que você quer fazer, entendeu? Então a gente tem momento para tudo. Eu também concordo, né? Que às vezes tem aquelas pessoas que falam, só faz o que você gosta. E às vezes não é assim, sabe? O mundo adulto não é assim. Às vezes você precisa fazer o que você precisa fazer para aí sim chegar ali e fazer o que você gosta e desenvolver aquilo, igual você fez, ou levar em paralelo. E falando de propósito, qual que é o propósito da BART hoje? O propósito da BART hoje é oxigenar o caixa e o lucro das empresas. Então, todo mundo que está escutando a gente sabe que a gente tem um problema no Brasil, que são impostos, né? Então, todo mundo paga muito imposto e a gente escuta muito em diversas conversas, até em próprias contabilidades, né? Que pela complexidade, as pessoas às vezes não sabem qual caminho seguir e aí você sempre recebe aquela resposta no fundo, na dúvida paga. Nessa na dúvida paga, as pessoas pagam muito mais imposto do que deveriam. Sim. Tem uma estatística bem interessante do IBGE que fala que 95% das empresas no Brasil pagam mais imposto do que deveria. Meu Deus, Isso como significa assim? que se você tiver numa roda de 10 empresários, só um paga imposto correto. Os outros 9 pagam mais impostos do que deveriam. Então, baseado nisso, que a BART surgiu e esse é o nosso propósito, de equilibrar isso. Então, o nosso viés ele é totalmente voltado para isso, identificar os impostos que foram pagos a mais, indevidamente, e garantir que esse dinheiro todo volte para o bolso do empresário. E vocês fazem isso de uma forma mais analisa caso a caso? Vocês já têm uma ferramenta automática ali hoje em dia? Como que é? Porque eu pergunto isso porque a questão dos impostos, eu acho que eles são muito, igual você falou, muito complexos, né? O detalhe do detalhe, enfim, como que é isso no dia a dia para vocês lidarem? Então, isso é complexo na prática, bem complexo. Então, a gente tem muita tecnologia envolvida. Há um tempo já que a gente tem transformado a empresa quase que numa empresa tech tributária, porque hoje com a tecnologia a gente consegue avançar bastante, assim, realizar análises que no passado não eram possíveis, mas tem muita análise humana mesmo ainda. Tem muito raciocínio lógico, tem muito histórico das auditorias do passado. Então é um trabalho bem massivo, bem complexo, que é feito caso a caso. Essa é uma parte legal, né, que eu acho que eu me identifico e todo mundo que é da área também, que não existe rotina. Cada CNPJ novo que cai na nossa mesa para a gente analisar é um universo novo, são números diferentes, realidades diferentes, então cada cliente novo, uma realidade nova. E falando dos clientes agora, né, que acho que é uma curiosidade, quanto dinheiro você já devolveu para a mão dos clientes de dinheiro pago indevido, né, nos impostos? Então, e esse é um ponto sensacional, né, que mostra, que valida essa estatística do próprio IBGE. Né? Então, se a gente somasse todo o dinheiro que eu já restituí todos os clientes e parceiros ao longo da minha carreira no mundo tributário, a gente fez a contabilização recente, atualizamos esse número. Então, hoje estamos em 602 milhões de reais restituídos para o bolso dos nossos clientes com impostos pagos indevidamente. A nossa meta é bater 1 bilhão de reais, mas atualmente estamos com 602 milhões de reais que colocamos de volta no bolso do empresário. Meu Deus, isso é muito dinheiro pago em imposto indevido, assim. E como que é isso? Porque quando eu imagino você devolvendo, né, assim, milhões para... Não sei se você pode falar, mas, por exemplo, para um único cliente, qual foi o máximo que você já devolveu de imposto para ele? Legal, isso é muito curioso e eu acho que essa é a melhor parte da nossa área. É onde todo mundo gosta de saber, onde os clientes ficam
alvoroçados por esse momento. Quanto tem de dinheiro, né? Vou dar um exemplo. Há poucos dias atrás, a gente entregou R$ 2 milhões para uma pequena empresa, o que para uma pequena empresa isso é muito dinheiro, então ajuda absurdamente ali o financeiro da empresa. Assim como grandes clientes que a gente atende, que a gente tem alguns cases bem legais para citar, onde o valor máximo que a gente identificou num único CNPJ foram R$ 78 milhões. Meu Deus! Isso significa que em uma empresa, no lixo financeiro, a empresa nem sabia que tinha esse valor, a gente fez o nosso diagnóstico tributário, as nossas análises, e a gente identificou R$ 78 milhões perdidos. Gente, nos impostos. Eu fico feliz de achar, às vezes, R$ 100 na minha carteira. Imagina 78 milhões de reais, assim. Imagina o que isso não faz com um planejamento de uma empresa para frente. 78 milhões de reais colocados no caixa, em dinheiro, no saldo da conta da empresa. E como que é quando você fala isso pro dono da empresa? Olha aqui, achei 78 milhões para você. O que eles fazem? Eu nem sei como que eu ia conseguir te retribuir, juro. Eles ficam felizes. Principalmente empresas médias, que são empresas que têm um faturamento alto, mas que são empresas de dono. Não são empresas que têm fundos de investimento por trás e tal, que o pessoal está mais acostumado com big numbers. Agora, empresas de dono, com 1, 2 sócios, às vezes 100 sócios, você entrega 10, 20 milhões de reais para essas pessoas, você transforma completamente a vida deles, da família e da empresa. E também é legal falar, né, que esse trabalho que você faz não é só pontual, né, porque você recupera ali o dinheiro na hora, o dinheiro que eles já pagaram, mas também fica de aviso de impostos que estão por vir, né, certo? Então diminui também os impostos que eles vão pagar dali para frente. Exatamente, porque uma vez que a gente identifica que a empresa está indo por um caminho que fez com que ela pagasse mais impostos do que deveria, isso não significa que ela precise continuar indo para esse caminho no futuro. Agora ela pode continuar indo no melhor caminho, fazendo com que isso também aumente a margem de lucro dessas empresas para o futuro. Então é um ganho financeiro no momento, uma injeção financeira, mais um ganho de margem para o futuro. Além de, como a legislação tributária brasileira muda constantemente, daqui um ano, por exemplo, se a gente que fez o trabalho no mesmo cliente refizer o trabalho, a gente acha mais oportunidade. Que legal! E aí o seu trabalho você faz em comissão do que você consegue recuperar ou não? Ou é por serviço? Isso, 100% desse tipo de trabalho que a gente faz, ele é pautado numa participação do valor que a gente gera. Então, por que a gente criou esse formato e gosta de trabalhar com o Success Fee, né, que a gente chama? Porque o cliente não tem objeção de fazer essa análise. Então, eu gosto muito de fazer uma associação a um banco. Imagina o seguinte, uma empresa precisa levantar um dinheiro. Ela quer ampliar suas estruturas. A empresa, que opções ela tem hoje para levantar um dinheiro que ela não tenha? Ela pode ir num banco, fazer um financiamento. Então ela vai no banco, contrai uma dívida, vou usar um exemplo, levanta R$ 100 mil e paga um juros de 10% para o banco, sendo muito conservador, que todo mundo sabe que não são só 10% juros de banco. Agora, se eu te falasse que existe uma instituição que você consegue os mesmos 100 mil, ela cobra os mesmos 10% de juros, só que você paga só os juros para ela. Imagina, a empresa te dá 100 mil reais, com os próprios 100 mil reais que ela te deu, você paga ela que é só 10 mil reais. É isso que a gente faz. A gente coloca dinheiro no caixa das empresas, dinheiro que eles nem sabiam que tinham, e eles usam o dinheiro que a gente coloca na mão deles para pagar o nosso honorário. Então, justo. Eu gosto de falar que o dinheiro que é colocado em caixa com inteligência tributária é o dinheiro mais barato que existe, porque a gente mesmo paga a nossa conta. Nossa, é muito inteligente isso, eu não tinha parado para pensar mesmo. E uma curiosidade também, pessoa física pode fazer isso ou é só pessoa jurídica?
Existem alguns cenários aplicáveis para pessoas físicas, mas como a BART a gente é focado em CNPJ, é um público que não é potencial cliente para a gente. Mas você recomenda as pessoas, quem ainda não tem um CNPJ, pessoa física, fazer esse trabalho que acho que é planejamento tributário, né? Planejar ali fazer a revisão dos impostos? Com certeza, porque mesmo que algumas pessoas não tenham CNPJ, não sejam empresárias, empreendedores, muitas pessoas fazem a declaração do imposto de renda todos os anos. E dependendo de como você faz essa declaração, você pode estar pagando mais imposto do que deveria. Sim. E nas suas devidas proporções, com certeza, algumas pessoas têm valores a restituir e não sabem disso. Vai que você acha 78 milhões aí, né? E de quanto em quanto tempo você recomenda a pessoa fazer esse planejamento tributário? Todos os anos. O indicado é que todos os anos, no mínimo uma vez por ano. Como a legislação ela é constantemente alterada no Brasil, do momento que a gente começou o podcast até agora, eu te garanto, com certeza que alguma lei tributária foi alterada durante esse período. Exato. Não, porque muda muito, né? Nossa. E você recuperou, né? Enfim, só a sua empresa, 602 milhões de impostos que estavam ali, né, no governo e você restituiu isso legalmente. O governo já foi, tipo, atrás de você? Já te processou? Porque, assim, eu imagino que eles devem ficar bravos com isso, né? Porque a gente não tá falando de 10 reais, a gente tá falando de 600 milhões de reais de volta. Essa é uma métrica que a gente tem muito orgulho de publicar, de colocar nas nossas páginas, nas nossas redes. Em todos os clientes que a gente já atendeu, a gente não tem nem sequer um questionamento de qualquer fisco estadual, federal, municipal, porque o que a gente faz é tudo previsto em legislação. Então, são direitos. O que acontece, Rafa, é que o governo funciona da seguinte maneira. Se você tem que pagar R$1.000 de imposto para o governo e, sem querer, você paga 900, esses R$100 da diferença, o governo vai te cobrar com multa e juros. Agora, imagina um cenário que, ao invés de você pagar 1.000, você paga 10.000, você digitou um zero a mais, você pagou R$9.000 a mais. Sabe o que o governo faz quando você paga a mais? Nada. Ele não faz nada, ele fica em silêncio. Então, é exatamente aí que a gente atua. Sim. A gente analisa e identifica o que você tem direito de receber. Não tem nada de errado, entendeu? Então, essa é uma dúvida que muita gente tem. Pô, fazer planejamento chama fiscalização. Falei, gente, uma coisa muito diferente de você fazer um rolo com a sua empresa, pedir uma restituição que você não tem direito, é planejamento tributário, que grandes empresas fazem. E é exatamente por isso que são grandes empresas. Exato. E tem alguma boa prática que você pode passar para as pessoas fazerem, para elas evitarem pagar esses impostos a mais? Assim, o pessoal que está assistindo, se tem algum jeito de você revisar, não sei, ver na nota fiscal, tem alguma boa prática para o pessoal ficar um pouco mais atento em relação a isso? Então, isso é um tema muito delicado e complexo, né, para a gente passar alguma boa prática, assim, são muitos aspectos envolvidos, mas uma rotina que eu acho que é super legal todo mundo ter ciência. Você que é empresário, você que é empreendedor, tem a sua empresa, pelo menos uma vez por ano, no mínimo uma vez por ano, senta com seu contador, gasta ali um tempo legal, separa um dia inteiro para fazer um planejamento para o ano, faça uma crítica para o profissional de contabilidade que atende a sua empresa. Será que a gente está no regime tributário correto? Tem muita empresa que às vezes está no Simples Nacional, ou no lucro presumido, ou no lucro real, que a simples troca de regime faz com que eles tenham muito mais lucro e paguem menos imposto. Então, acho que uma rotina que eu sugiro todo mundo ter obrigatoriamente é uma vez por ano, separar um dia inteiro com todo o seu financeiro, com a sua contabilidade e o escopo ser 100% tributário. Analisa se o regime tributário que vocês é o melhor, analisa se tem alguma coisa que possa ser feito, será que tem algum sistema que vocês contratam que pode atender melhor a estrutura da empresa? Então, acho que uma vez por ano gastar
Um Sim. dia com todo o pessoal ali do financeiro, pelo menos isso. Porque é isso que você falou, às vezes você tira um retorno dali que consegue te ajudar no próximo ano muito mais, sabe? Então é um dia super construtivo e que vale todo mundo, vale a pena todo mundo, pessoa física e jurídica, né, igual você falou, tirar esse dia. E em relação a quem está iniciando, qual o momento certo de buscar um tributarista? Assim, por exemplo, eu vou abrir a minha empresa hoje, né? Enfim, seja um MEI, seja um Simples Nacional. Qual que é o momento de eu buscar esse tributarista? É logo no início, igual, por exemplo, se eu estou fundando uma empresa, eu vou registrar minha marca para ninguém pegar esse nome? Ou não? Espera rodar, igual você falou, 1 ano e aí vamos ver quais impostos que a gente está pagando. Qual que é o momento de eu procurar? Essa é uma pergunta muito boa, Rafa, porque tem pessoas que vão se preocupar com isso muito tempo depois, e aí um buraco já foi feito. Exato. E tem pessoas que se preocupam com isso muito cedo, então você não tem nem números para avaliar. Então o que eu sugiro para todo começo de projeto, você empreendedor que está começando o seu negócio, espera o seu negócio andar. Você precisa ter faturamento para recolher imposto. Quem não fatura não paga imposto. Então, ali no primeiro ano da empresa, você viu que o seu negócio tracionou, você saiu do zero, está faturando, busca um profissional tributarista para te auxiliar nesse segundo ano, para que esse segundo ano seja melhor que o primeiro. Porque toda troca de exercício, quando você sai de um ano e entra no outro, você troca o seu regime tributário, então você faz os ajustes necessários na troca de ano. Então, a minha sugestão buscar um tributarista para você começar um negócio, não é porque eu sou tributarista que eu vou falar, olha, busque um... Não tem necessidade. A pessoa não vai ter base de números, de informação para te ajudar. Agora, não espera muito para fazer isso também, porque você pode crescer e quando você viu, já jogou muito dinheiro no lixo. Exato. E para quem está começando também e quer se informar um pouquinho mais sobre impostos, tem algum lugar que você recomenda ela procurar, ler sobre, ou, enfim, alguma dica para ela se inteirar um pouco? Porque eu entendo que quem está começando, então, não é o momento de procurar o tributarista, mas também ele tem que se informar ali sobre os impostos. E eu acho que é algo que falta na nossa educação hoje, né? Enfim, tem muita pouca gente que tem conhecimento sobre os impostos, então tem alguma dica que você recomenda para o pessoal se informar, que às vezes tem a informação de uma linguagem mais simples, porque tributação acaba sendo, né, uma linguagem mais complexa às vezes. Exato. E é muito difícil, né, hoje em dia, das pessoas encontrarem um portal, algum canal que passe essa informação e de uma maneira clara, porque uma coisa é um profissional da contabilidade conversar com o tributarista, ler uma matéria sobre impostos. Agora, o empresário que está preocupado com o seu negócio, você quer crescer o seu negócio, você quer clientes, quer faturamento, essa é a sua preocupação. Você não tem que entender o juridiquês, né, toda a burocracia do mercado tributário. Então, a minha sugestão é que essas pessoas absorvam, sim, conteúdo, mas algo relacionado a viés, assim, nada muito técnico. Até dando uma sugestão, né, a gente tem, como exemplo, uma newsletter no LinkedIn. Legal. Que essa newsletter no LinkedIn, apesar de sermos muito técnicos, ela é voltada para pessoas não técnicas. Então, a matéria que a gente escreve lá é uma matéria que uma preocupação, um teste de validação para ver se a matéria pode ser postada ou não, Legal. uma curiosidade. A pergunta final é, um jovem de 15 anos que nunca trabalhou na vida, entendeu o que está sendo escrito? Se a resposta for sim, a gente posta, senão a gente tem que deixar mais clara a matéria. Porque é super importante deixar, né, a matéria acessível no sentido das pessoas entenderem mesmo o que está escrito ali, né? Porque faz diferença para a vida delas. E outra dúvida que acho que o pessoal também tem, eu também tenho, né, que a gente comentou, que a tributação, os impostos estão mudando toda hora. Igual você falou, a gente está aqui no podcast, já deve ter mudado umas 15 leis. Com certeza. Como que você se informa? Como que você se mantém ali atualizado, né? Porque eu sei que tudo bem que a gente pode procurar na internet, mas como tem a questão da fake news, né? Tem a questão do portal que às vezes está desatualizado, enfim, como que você se mantém informado? Então, essa é uma parte muito delicada do nosso trabalho, que todo o nosso time não se atualiza por notícias. A gente é quem solta as notícias, então a gente se atualiza por portais oficiais do governo.
Legal. Então, todos os dias, vários momentos todos os dias, então é mais de uma vez por dia, a gente olha nos portais, então tem diário oficial de publicação de lei, os estados, a gente acompanha na íntegra o mecanismo em que o próprio governo divulga a publicação ou alteração de algum tipo de lei. Então, diariamente, a gente faz essa leitura e esse acompanhamento, que muitas coisas são alteradas. Então, nessas alterações, a gente vai fazendo essa análise do que é relevante, do que não é relevante, e quando tem alguma coisa que é relevante, a gente passa isso para os parceiros e clientes e muitas vezes transforma isso numa matéria. E em relação ao governo agora, quanto tempo demora para ele devolver esse dinheiro para você poder passar para os clientes? Isso é muito relativo, né? Porque para levantar esses valores que a gente citou para o pessoal, são inúmeros itens numa lista, né, de planejamento que somam esses valores. Então, tem valores que a gente consegue restituir quase que dentro do próprio mês para as empresas, e ao longo do tempo a gente vai conseguindo transformar esses valores que são créditos fiscais em dinheiro de fato. Então, muito relativo, mas com certeza dentro de um mês, de 30 dias do início do projeto, a gente já começa a colocar dinheiro no caixa. E aí vai muito caso a caso. Pode ser que a gente coloque todo o dinheiro dentro de 30 dias no caixa da empresa, e algumas outras vezes pode levar, às vezes, alguns anos para a gente conseguir monetizar todo esse valor. E vocês podem recuperar o dinheiro pago de quantos anos atrás? Ou é sem limite, assim? É só do ano passado? Como que funciona essa questão? Essa pergunta é legal porque muita gente acaba jogando dinheiro fora, porque não sabe dessa informação. O governo brasileiro permite que todo empresário revise o cálculo dos seus impostos por 5 anos. Então, se a sua empresa tem mais de 5 anos e possivelmente você pagou algum imposto errado, o que passou de 5 anos você perdeu. Mesmo que você tenha feito um pagamento, você pagou 2 vezes a guia do imposto. Se passou 5 anos, você não tem direito à restituição. Então, vale até uma atenção para quem já tem uma empresa com mais tempo de casa, né? Se está chegando em 5 anos de atividade ou já passou, atenção, porque você pode estar jogando dinheiro fora. Exatamente. E eu perguntei em relação a empresas pequenas, né, em relação a quem está começando, mas pensando agora em empresas grandes, então se elas quisessem fazer esse trabalho, igual você falou, putz, elas estão bombando, tá ali no 5º ano, preciso resolver, o que você indica para elas? Bom, uma empresa grande, que já cresceu, já tem um faturamento considerável ali, já tem pelo menos alguns anos de atividade, ou até os 5 anos completos de atividade, e quer saber, o que eu faço para identificar se eu tenho impostos pagos a mais ou não. Aí, para esses casos, eu tenho uma sugestão muito interessante. Aí, esse pessoal entra em contato comigo, aciona a Bart, que eu garanto que tem dinheiro aí debaixo do tapete, a gente consegue colocar de volta no bolso do empresário. Com certeza, a gente deixa aí o link também na legenda, na descrição do vídeo. No final você fala as redes sociais, gente, que a solução está aqui. Bom, e pra gente finalizar, a gente faz um ping-pong, né, que são 5 perguntinhas rápidas e aí você responde o que vem na cabeça primeiro, tá? Ok. Vamos lá, então. Um arrependimento. Não ter empreendido antes. Um sonho. Acredito que com tudo que a gente tem construído, a gente conseguir incentivar e animar muitas outras pessoas a empreenderem também. É uma coisa que está muito ligada no meu propósito. Um hábito diário. Tomar banho gelado. Um imposto que a maioria das pessoas pagam a mais do que deveriam. PIS e COFINS. E como você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu vejo a Bart não como uma empresa, eu vejo a Bart como um ecossistema, onde a parte dos impostos a gente vai continuar melhorando o que a gente já melhora para todo mundo, mas com uma roupagem muito maior, saindo um pouco dos impostos, indo para o financeiro como um todo, indo para a contabilidade, onde a Bart vai ser um parceiro financeiro de todas as empresas, não só olhando para o imposto, mas como um parceiro que vai auxiliar as empresas para qualquer demanda que envolva dinheiro que as empresas tenham. Que legal! Nossa, muito legal. Bom, a gente já viu que quando você coloca uma coisa na cabeça, ela realiza, então vai dar certo.
Bom, queria agradecer, muito obrigada, Plínio, por você estar aqui com a gente, por ter compartilhado a sua trajetória. Acho que foi super interessante para todo mundo entender que às vezes você está no lugar errado e não você que é o errado. Então foi super interessante ouvir isso. Às vezes as pessoas veem a pessoas que a gente admira ali no patamar e acha que elas já começaram ali e não, sabe? Todo mundo tem uma trajetória e a ideia desse podcast é justamente isso, mostrar como que elas chegaram lá, como que elas começaram. É isso, eu que agradeço, Rafa, a oportunidade, o espaço para poder contar a história para todo mundo e relacionado até a esse sonho, né, esse propósito de incentivar, espero que toda essa história tenha incentivado, tenha respondido perguntas de muitas pessoas que estão começando aí. E acho que uma frase, assim, um recado que eu queria deixar para todo mundo é que, principalmente pela resistência assim, que eu encontrei na minha carreira inteira, e eu acho que uma coisa que todo mundo tem que ter em mente é que a maioria das pessoas, todo mundo fala, pô, mas você tem que se posicionar, você tem que se posicionar. As pessoas não querem que você se posicione, as pessoas querem que você concorde com elas. Então, nunca desanimem quando você se posicionar e você encontrar resistência, porque a partir do momento que você encontra resistência, significa que você está do lado oposto à da maioria, então você está do lado certo. Exato, não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Então você tem que fazer coisas diferentes para você atingir resultados diferentes. Se você quiser compartilhar as redes sociais da Bart, enfim, as suas para o pessoal... acho que pelo meu Instagram, o pessoal, eu coloco bastante coisa lá, eu compartilho resultados, eu sempre trago, quando tem números de valores recuperados, eu posto no Instagram, e sou muito ativo no LinkedIn também, então o pessoal encontrando nas minhas redes vão encontrar a da Bart, é Plínio Reis _, tanto Instagram como LinkedIn. Quem quiser tirar alguma dúvida específica, olha... tem uma empresa, eu tenho um conhecido que tem uma empresa, eu me coloco à disposição, aí vou ter o maior prazer em poder ajudar vocês também. Maravilha! E esse foi mais um episódio do As Origens, espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até o próximo!